Capítulo 3. O Cavalo Negro Dragão. No dia seguinte, bem cedo, embarquei em minha jornada para a cidade do dragão. Para evitar problemas desnecessários, coloquei meu chapéu de palha novamente. Ser excessivamente atraente tem suas desvantagens, sabe? O Império do Deus Dragão tem uma segurança muito melhor do que o Reino dos Orcs. Já faz 5 dias que estou viajando e ainda não encontrei uma única gangue de bandidos. Não é à toa que o Império do Deus Dragão consegue competir com as outras duas grandes raças, eles realmente têm suas vantagens. O calor crescente do ar me lembrou que já era meio-dia e eu estava sem comida. Felizmente, havia um pequeno restaurante à beira da estrada à frente. Desde que cheguei ao Império do Deus Dragão, fiquei fascinado com a culinária local. É uma diferença gritante em relação ao que eu estava acostumado no Reino dos Orcs. Assim que entrei no restaurante, fui imediatamente envolvido pelo aroma delicioso, fazendo meu estômago roncar. O local não era luxuoso, mas era muito limpo e estava bem frequentado. Cerca de 60 a 70% das mesas já estavam ocupadas. Escolhi uma mesa no canto para ter um pouco de paz e silêncio. O garçom se aproximou e me entregou o cardápio, perguntando: "O que o senhor gostaria de pedir?" Eu folheei o cardápio e escolhi alguns pratos que nunca havia provado, além de 1 quilo de pãezinhos. Minha comida chegou rapidamente e, com um pão na mão esquerda e os pauzinhos na direita, comecei meu festim. Enquanto isso, o restaurante começou a encher até que todas as mesas estavam ocupadas. Um jovem guerreiro entrou, com cerca de 1,80 metros de altura, vestido com roupas de guerreiro na cor branca da lua, parecendo robusto e carregando uma espada longa. Ele era um rapaz bastante animado. Vendo que todas as mesas estavam ocupadas, ele se aproximou da minha e perguntou educadamente: "Desculpe, irmão, mas já que não há mais lugares, posso me sentar aqui?" Eu estava em uma mesa de 4 lugares, sozinho, então assenti e continuei comendo. O guerreiro chamou o garçom e pediu 1 quilo de vinho de qualidade e mais 2 pratos pequenos, além de 1 quilo de pãezinhos. Depois de fazer o pedido, ele virou para mim e disse: "Parece que você está prestes a embarcar em uma longa jornada, hein?" Eu tinha levantado meu véu para comer, mas meu chapéu de palha ainda estava posto. As pessoas são sempre tão amigáveis? Levantei a cabeça e o encarei friamente, depois assenti. Ele ficou um pouco chocado com minha expressão severa e atraente. Voltei a me concentrar na minha comida, ignorando-o. Ele ficou um pouco desconcertado, sorriu sem jeito e, quando a comida dele chegou, eu já havia terminado. Deixei uma moeda de prata na mesa, peguei minha mochila, coloquei-a no ombro e saí do restaurante em grandes passos. Notei que muitas pessoas no Império do Deus Dragão cavalgam, e parecem muito rápidas. Também queria tentar, isso certamente me faria chegar mais cedo à cidade do dragão. Parei um pedestre e perguntei: "Você sabe onde posso comprar um cavalo?" O homem franziu a testa ao ser interrompido, mas ao ver meu tamanho, optou por não fazer nenhum comentário. Ele apontou para a frente e disse: "Na próxima interseção, vire à esquerda e caminhe cerca de 2 quilômetros. Você encontrará um aras onde pode comprar cavalos." Agradeci com um aceno de cabeça e segui na direção indicada. O aras era de fato muito grande, com um campo de corrida de cerca de 1000 acres no centro e uma área à esquerda onde cavalos e acessórios correspondentes eram vendidos. Fui até o vendedor e perguntei: "Quais cavalos estão à venda aqui?" O comerciante olhou para mim, percebeu que eu era um forasteiro e não sabia nada sobre cavalos, e sorriu com desdém: "Qualquer cavalo que você ver aqui está à venda, contanto que você possa pagar." Eu acenei, começando a olhar em volta para ver se conseguia encontrar um cavalo de que gostasse. De repente, notei que todos estavam se reunindo no lado oeste do aras. Rapidamente, puxei alguém para perguntar o que estava acontecendo. Acontece que o dono do aras trouxe um cavalo selvagem alguns dias atrás. O animal é extremamente temperamental e ninguém foi capaz de domá-lo. Eles até tiveram que usar dardos tranquilizantes para capturá-lo.
Hoje, o dono convidou vários treinadores de cavalos famosos na tentativa de domar o animal. Fiquei curioso para ver esse cavalo selvagem. Segui a multidão até o campo de doma no lado oeste, que já estava cheio de pessoas. Apesar de estar um pouco para trás, minha altura me permitiu ver o centro do campo. Lá, 6 ou 7 pessoas bem vestidas cercavam um deslumbrante cavalo negro. Embora eu não saiba muito sobre cavalos, podia perceber o quão majestoso ele era. Sua pelagem negra brilhava como cetim. Ele erguia a cabeça com orgulho e soltava um resfolegar impaciente, claramente hostil àqueles ao seu redor. O tempo começou a ficar nublado, com grandes nuvens se acumulando no céu. Apesar da falta de luz solar, senti que estava ainda mais abafado. Os treinadores tentaram lacar o cavalo, mas ele era extremamente ágil e desviava de todos os ataques. A multidão começou a murmurar, sugerindo que essa tentativa também seria em vão. Justo quando isso aconteceu, um treinador de meia-idade lançou seu laço e conseguiu acertar o pescoço do cavalo. O animal imediatamente começou a se contorcer, levantando as patas dianteiras e soltando um relincho alto. O treinador, demonstrando suas habilidades, usou a tensão da corda para subir nas costas do cavalo e segurá-lo firmemente pelo pescoço. Bem feito, continue assim, gritou a multidão. O cavalo continuou a pular e tentar se livrar do homem em suas costas. Devido aos seus movimentos violentos, os outros treinadores foram forçados a recuar. Agora, apenas o treinador em suas costas continuava a lutar. Depois de muito resistir, o cavalo finalmente começou a acalmar-se. Parecia que, independentemente de quão indomável ele fosse, estava prestes a ser domado. A multidão começou a gritar o nome do treinador, que por acaso era o filho do proprietário do Aras, e ele levantou as mãos em triunfo. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O cavalo, como se tivesse tropeçado, caiu repentinamente. O treinador, assustado, pulou rapidamente para verificar o animal. Afinal, um cavalo tão bom não deveria ser prejudicado. Mas assim que ele saltou, o cavalo se levantou de repente e, com as patas dianteiras apoiadas no chão, suas patas traseiras fortes chutaram o peito do treinador. Mesmo de longe, pude ouvir o som dos ossos do peito dele se partindo. Ele soltou um longo grito e foi arremessado a uma distância considerável. Era claro que ele não sobreviveria. Na realidade, tudo isso aconteceu num piscar de olhos. A multidão ao redor imediatamente entrou em pânico, e outros treinadores de cavalos rapidamente puxaram o treinador ferido para o lado. Um homem elegantemente vestido correu de lado, gritando com raiva: "Devolve-me a vida do meu filho! Mate este maldito cavalo!" Parecia ser o dono do rancho, e a morte de seu filho o deixara insano. Imediatamente, vários trabalhadores do rancho se aproximaram com armas prontas para abater o cavalo. O garanhão preto, contudo, ainda mantinha sua cabeça erguida, sem qualquer noção do destino mortal que se aproximava. Por alguma razão, desde a primeira vez que vi esse majestoso cavalo negro, senti um carinho inexplicável por ele. Parecia que era minha vez de intervir. Gritei: "Espere!" Com força, fiz meu caminho através da multidão e entrei no campo. Todos os olhos estavam em mim. Aproximei-me do dono do rancho, que chorava desconsolado sobre o corpo do filho. Avaliei rapidamente as feridas do jovem. Ele estava morto, sangrando por todos os orifícios, e seu peito estava completamente esmagado. "Ponha-me à prova e deixe-me domar este cavalo", sugeri. Com lágrimas nos olhos, o dono do rancho retrucou: "Não. Quero o cadáver desse animal para honrar o espírito do meu filho." Franzi a testa e disse friamente: "O que o cavalo fez de errado? Se vocês não tivessem tentado domá-lo imprudentemente, isso não teria acontecido." Furioso, o dono do rancho gritou: "Quem é você para desafiar minha autoridade aqui? Levem-no embora." Ignorei suas palavras e me dirigi ao cavalo negro, mas fui imediatamente cercado pelos trabalhadores do rancho. Desprezando-os, adverti: "Não me obriguem a machucá-los." Porém, eles não hesitaram e atacaram.
Com um movimento rápido, joguei-os para longe. Percebendo que eles tentariam novamente, bati no chão com força, criando uma cratera. Depois, sem dar atenção aos espectadores atônitos, continuei minha caminhada em direção ao cavalo. O garanhão, sentindo perigo, observou-me com seus olhos atentos e começou a raspar o chão com o casco. Quando me aproximei, ele relinchou e se lançou sobre mim. Mantendo a calma, ergui os braços e agarrei firmemente seus cascos. A força do cavalo era imensa, mas consegui resistir. Os murmúrios da multidão eram audíveis. Que força incrível! Ele realmente bloqueou o ataque do cavalo. Você viu o buraco que ele fez no chão? Deve ser um guerreiro de alto nível. Ele é mesmo humano? Como pode ter tanta força? Desculpe, não posso ser considerado completamente humano. Pelo menos em termos de força. Usei minha cintura para lançar o cavalo negro, que rolou no chão e soltou um grito de dor. Depois de lutar um pouco, ele finalmente se levantou. Caminhei até ele, olhei diretamente em seus olhos e disse friamente: desistiu? Com a sua força, você não pode competir comigo. Parecia que ele entendia minhas palavras, pois assentiu com a cabeça, olhando-me com aqueles grandes olhos cheios de piedade. Lentamente, ele caminhou em minha direção e esfregou sua cabeça em meu peito. Eu dei um tapinha nele e sorri, algo que raramente faço. De agora em diante, você será meu melhor amigo. Que tal te chamar de Dragão Negro? O cavalo soltou um relinchar de aprovação. Parecia que ele gostava do nome que eu dei. Virei-me para o proprietário do campo e disse em voz alta: desculpe, senhor, mas eu vou ficar com este cavalo. Sem esperar por sua resposta, retirei um saquinho com cerca de 50 moedas de ouro e joguei para ele. Montei no Dragão Negro e só então me lembrei de que nunca tinha montado antes. Sendo uma criatura semelhante a um orc, como poderia montar um cavalo? Mas isso não importava. Apertei as pernas ao redor de sua barriga, agarrei sua crina e ele começou a correr. O céu começou a escurecer à medida que a chuva fina caía. Mesmo molhado, senti uma estranha sensação de frescor. A primeira vez montando um cavalo foi assustador no começo, mas logo essa sensação desapareceu. O passeio era estável, com apenas uma leve trepidação. O cenário passava rapidamente enquanto eu me deitava nas costas do Dragão Negro. Logo percebi que, inclinando-me para a esquerda, ele ia para a esquerda, e inclinando-me para a direita, ele ia para a direita. Foi divertido. E, imerso em minha brincadeira, esqueci de prestar atenção à estrada aí, quando dei por mim, estava perdido em uma densa floresta. Após mais 2 horas de viagem, cheguei a uma cidade. Diminuí o ritmo do Dragão Negro e, ao entrar, desmontei. Minhas roupas estavam encharcadas de suor. Dei um tapinha em sua cabeça e entrei na cidade. A cidade estava viva, com várias lojas enfileiradas nas ruas. O Dragão Negro seguia atrás de mim, passo a passo. Encontrei uma pousada e o atendente correu até mim, oferecendo seus serviços. Interrompi-o, pedindo um lugar para acomodar meu cavalo. Olhando o Dragão Negro, ele disse: que belo cavalo você tem! Mas, onde estão suas selas? Selas? O que é isso? Pensei comigo mesmo, mas não perguntei em voz alta. Respondi: vocês têm alguma? Eu estava pensando em adquirir uma. Nós não temos aqui. Olhe, há uma loja especializada em arreios ali. É muito bom e tem preços justos. Levei-me lá, quero um conjunto completo. O funcionário mostrou uma expressão de hesitação e disse: mas estou trabalhando agora, veja. Interrompi-o com um sorriso sarcástico e lancei-lhe uma moeda de prata. Agora não está mais ocupado, certo? Com a moeda em mãos, seu rosto iluminou-se e ele disse: não, claro que não. Espere um momento. Ele correu de volta para o hotel, fez um sinal para os outros funcionários e voltou rapidamente, levando-me à loja de arreios. Gastei 10 moedas de ouro para equipar Black Dragon com a melhor sela, freio, ferraduras e outros itens, mas não peguei um chicote. Achei desnecessário.
Com os novos equipamentos, Black Dragon parecia ainda mais imponente. Os assistentes da loja elogiaram-no continuamente. Vale mencionar que, exceto por mim, Black Dragon não permitia que ninguém se aproximasse dele. Tive que acalmá-lo para que os ajudantes pudessem ajudá-lo a vestir o equipamento. Deixei Black Dragon no estábulo do hotel e cuidei dele antes de ir descansar. Após uma noite de descanso, descobri a direção de Dragon City e ajustei minha rota. Com os arreios, era ainda mais confortável montar Black Dragon. Ele galopava livremente, acelerando sempre que via outros cavalos, mostrando seu espírito competitivo. Depois de pouco mais de uma semana, chegamos a Dragon City. Embora não fosse tão majestosa quanto a capital dos orcs, ainda era impressionante. Fiquei surpreso ao ver que, apesar de ser uma cidade do interior, a segurança era laxa, permitindo-me entrar sem ser interrogado. Passei 3 dias explorando a vasta cidade. A Academia Sky City era bem conhecida, e depois de perguntar sobre, descobri sua localização. Fui me inscrever e descobri que os exames começariam em um mês. Todos os dias, praticava minhas habilidades pela manhã e passeava com Black Dragon à tarde. À noite, focava em aprimorar minha técnica mágica, especialmente estando em território inimigo. Um mês passou rapidamente. Embora eu tenha treinado duro, minha técnica mágica ainda estava no 2º nível. Parece que vou ter que esperar para continuar meus estudos na Academia Sky City. Depois deste mês vivendo aqui, notei que há muitos guerreiros e magos na Cidade do Dragão. Embora eu nunca tenha lutado contra um mago, em algumas ocasiões em que encontrei um usando uma túnica mágica, senti seu poder terrível. O nível dos guerreiros também parece alto. Realmente, é um império poderoso. Minha confiança, que era alta, começou a vacilar após essas observações. No Império do Deus Dragão, os guerreiros são classificados em Aprendiz de Guerreiro, Guerreiro Júnior, Guerreiro Intermediário, Guerreiro Sênior, Mestre da Espada, Grande Mestre da Espada, Cavaleiro da Terra, Cavaleiro da Luz, Santo da Espada e Deus da Guerra. A partir do Mestre da Espada, há categorias superiores, médias e inferiores. Os magos são classificados em Aprendiz de Mago, Mago Júnior, Mago Intermediário, Mago Sênior, Grande Mago, Mago Condutor, Grande Mago Condutor, Mestre Mago, Grande Mestre Mago e Santo Mago Condutor. Da mesma forma, a partir do Grande Mago, há categorias superiores, médias e inferiores. Estimo que, com a minha habilidade atual, se eu fosse humano, estaria no nível inferior de Mestre da Espada. Porém, com minha poderosa resistência e defesa, deveria ser classificado como um Grande Mestre da Espada de nível inferior. Amanhã serão os exames. Não sei se conseguirei entrar na Academia Celestial. Preciso continuar melhorando. Caso contrário, como nosso povo besta terá uma chance. Com ansiedade, comecei a minha última prática de magia negra antes do exame. O que eu não sabia é que o Império do Deus Dragão também tinha suas preocupações. Apesar dos Cavaleiros do Dragão serem poderosos, eles não possuem a força inata como os Behemoths. O treinamento de um Cavaleiro do Dragão é muito complicado. Eles investiram muitos recursos para manter o número de Cavaleiros do Dragão por volta de 100. Depois de acordar da meditação, vesti uma roupa nova e fui para o meu destino, a Academia Celestial. Ao chegar, fiquei surpreso com o número de candidatos. Ouvi dizer que apenas 300 seriam aceitos de milhares que estavam ali. Peguei o bilhete que recebi quando me inscrevi, que mostrava que eu era o número 1. Enquanto tentava encontrar um lugar, uma voz clara soou, orientando todos a se alinharem de acordo com seus números. Fiquei procurando a fonte daquela voz poderosa e depois soube que era um anúncio mágico amplificado por um cristal mágico. Após procurar por um bom tempo e não encontrar, pensei, bom, melhor me alinhar então. Eu sou o número 1, então devo ser o primeiro na primeira fila, certo? Aquele som familiar soou novamente, repetindo a mesma mensagem: atenção a todos os candidatos, por favor, mantenham a calma.
de acordo com o número em sua placa, alinhem-se de leste a oeste, 50 pessoas por fila. Após 3 repetições, as filas finalmente se formaram. Eu rapidamente contei mais ou menos 60 filas. São mais de 3.000 pessoas. Realmente é uma seleção de 10 para 1. A Academia Tiandu é realmente renomada, o exame de admissão é tão desafiador. Quase todos os oficiais do Império Dragon God são formados nas 4 principais academias, especialmente os Cavaleiros Dragão. Ser um Cavaleiro Dragão não é apenas um símbolo de poder, mas também de honra e privilégio. No Império Dragon God, eles têm grande poder, com o título mais baixo sendo o de Visconde. Os 3 grandes marechais, como pilares do Império, possuem o título de Duque. Para um civil se tornar nobre, tornar-se um Cavaleiro Dragão é definitivamente a melhor escolha, e as 4 grandes academias são o ponto de partida mais sólido. Ok? Todos se afastem um pouco em todas as direções, mantendo uma distância de cerca de 1,5 metros. Em pouco tempo, todos os candidatos estavam alinhados conforme solicitado. Então, cerca de 20 pessoas apareceram, parecendo ser os supervisores. Fiquei me perguntando o que eles iriam testar. A partir de agora, todos os candidatos permaneçam imóveis, mantenham a postura e não se movam até não poderem mais aguentar. Os últimos 1.000 restantes avançarão para a próxima rodada. Assim que esta declaração foi feita, o campo inteiro explodiu em murmúrios e discussões. Que tipo de teste é esse? Parece mais um castigo. Nunca ouvi falar de um teste que avalie nossa habilidade de ficar de pé. Que escola estranha. Se soubesse que era assim, não teria vindo de tão longe. Eu pensei comigo mesmo, é realmente tão fácil? Só ficar de pé, qual é o grande problema? Bem, vamos lá então. Por favor, candidatos, mantenham a calma. Ficar de pé é um teste de resistência física e determinação. Sem uma boa resistência e uma vontade firme, não se pode aprender técnicas de combate ou magia. Se algum candidato estiver insatisfeito com o método de exame da academia, pode desistir a qualquer momento. Uau, essa é uma boa estratégia. Ainda que todos estivessem reclamando antes, após ouvir isso, ninguém quis desistir. Afinal, desistir sem mostrar suas habilidades seria muito vergonhoso. No começo, todos pareciam relaxados. Embora fosse verão, o clima da manhã ainda era fresco. No entanto, à medida que o tempo passava, o sol subia e a temperatura no campo também aumentava. O suor escorria pelo meu rosto. Não estava me sentindo desconfortável, mas o calor era irritante. Ainda bem que eu estava vestindo um uniforme de guerreiro de cor clara, senão seria ainda pior. Eu olhei furtivamente para os outros candidatos. O nível deles era realmente alto. Já se passaram mais de 2 horas desde esta manhã e ainda não vi ninguém desistir. Os supervisores se revezavam, cada grupo trabalhando por cerca de 1 hora e depois trocando para descansar. Nesse momento, uma candidata se moveu ligeiramente e foi imediatamente notada por um supervisor de meia-idade, que apontou e disse: "Você está fora." Eles eram realmente estritos, um leve movimento era o suficiente para ser desqualificado. 2 horas se passaram e a temperatura caiu com o pôr do sol. Não comer nem beber por um dia inteiro sob o calor escaldante já havia tomado o seu preço, e o estômago reclamava alto com sons constantes de glub-glub. Na verdade, ficar sem comer estava tudo bem, mas a desidratação do suor de um dia inteiro estava me incomodando. Até agora, mais de 200 candidatos já haviam desistido, menos de 1/10 do total. Até quando teríamos que continuar assim? O tempo parecia passar mais devagar do que nunca. Finalmente chegou a noite, e uma brisa suave trouxe alívio. Praticar o Tiamugon tornou-se um hábito diário e, já que eu estava apenas de pé, pensei que também poderia meditar. Olhei em volta e percebi que quase todos os candidatos estavam de olhos fechados, batalhando contra seus próprios corpos. Fechei os olhos e silenciosamente comecei a canalizar a força escura dentro de mim.
A primeira fase do Tiangong é indetectável quando em prática, então não estava preocupado que alguém percebesse. Senti os elementos sombrios convergindo em mim, uma sensação de frio se espalhando desde a superfície da pele até o mais profundo dos meus meridianos. Era tão revigorante que a fadiga de um dia inteiro parecia ter desaparecido. Graças ao Tiangong, o desejo por comida e água diminuiu consideravelmente. Mantive minha concentração e entrei em um estado meditativo. Quando despertei, já era manhã. Fora a sede e a fome, não sentia desconforto. Observando ao redor, notei que, apesar de poucos terem desistido, todos pareciam à beira do colapso, com rostos pálidos. Respirei fundo e fechei os olhos novamente. Ao meio-dia, o sol estava brilhando intensamente, o que certamente não era uma boa notícia para nós, candidatos. Usando a experiência da noite anterior, rapidamente ativei a minha energia sombria. Mesmo durante o dia, a eficácia do Tiangong era evidente, amenizando o calor escaldante. À medida que a tarde avançava, vários candidatos começaram a desistir, a maioria sendo carregada para fora. O sol começou a se pôr, iluminando as nuvens distantes com uma beleza surrealismo. Candidatos, obrigado pelo esforço. A primeira fase do exame termina agora. Por favor, registrem-se com seu número junto ao examinador e voltem para descansar. A segunda fase será depois de amanhã. Percebi que só restávamos 1000. Todos os candidatos suspiraram aliviados e se sentaram exaustos. Ainda que estivesse me sentindo melhor do que a maioria, 2 dias sem mover as extremidades tinham me deixado com formigamentos. Me acomodei e estiquei meu corpo. Por favor, candidatos, quando os examinadores se aproximarem, colaborem com o registro. Eles começaram a registrar os que restaram. Sendo o primeiro, passei meu número e fui elogiado. Você parece estar resistindo bem, jovem. Respondi com um sorriso. Então, vários cozinheiros apareceram com bandejas cobertas e outros utensílios. Será que era comida? Sim, era. Estas são as refeições preparadas pelo Instituto para vocês. Por favor, comam e depois descansem. Rapidamente peguei uma tigela de arroz e bebi vorazmente. Nunca o arroz pareceu tão delicioso. Peguei mais 3 tigelas antes que os outros se aproximassem, junto com 3 pães, e fui para um canto desfrutar. Com algo no estômago, me senti revitalizado. Lembrei-me do Black Dragon que não havia sido alimentado em 2 dias. Corri para o hotel, peguei algum alimento e fui até o estábulo. Ao me ver, ela emitiu um som alegre e me lambeu. Desculpe a espera, aqui está sua comida. Depois de cuidar do Black Dragon, a exaustão me dominou e adormeci sobre um monte de feno no estábulo.